Namastê, Yogi! Tudo bem? Eu sou a Luísa, do Descomplicando Yoga, e nesse vídeo a gente vai fugir um pouquinho do yoga no tapete, que a gente está tão acostumado. Esse vídeo eu vou te mostrar o yoga fora do tapete, afinal, quem já me acompanha lá no Instagram sabe que eu bato muito na tecla de que o yoga está em tudo. O yoga está nas coisas mais simples do nosso dia a dia, o yoga está nas questões do nosso cotidiano e muitas vezes nós estamos praticando yoga no dia a dia e a gente nem se dá conta que isso é yoga. Então esse vídeo é para a gente começar a introduzir esse assunto aqui no nosso canal e começar a ter esse olhar de que o yoga está em tudo, de que o yoga está nas pequenas coisas do dia a dia. Hoje eu vou falar sobre um livro que fala sobre yoga sem falar de yoga. A gente leu esse livro no último mês no nosso clube do livro do Yoga em Tudo e o livro é A Grande Magia, da Liz Gilbert, a mesma autora do livro Comer, Rezar e Amar. Inclusive eu indico muito esse livro quando a gente fala sobre desapego e sobre Saucha, né, que é a nossa limpeza dentro do yoga. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, esse livro que fala sobre a vida criativa sem medo, fala sobre yoga, mas sem falar de yoga em nenhum momento. E esse foi o nosso livro do mês de março do Clube do Livro que a gente tem na nossa comunidade do Yoga em Tudo. E foi assim, ó, xodozinho, todo mundo amou, todo mundo gostou, foi super inspirador. E a gente vai falar um pouco sobre ele e o que tem de yoga aqui dentro, o que a gente leva para nossa vida de ensinamento desse livro. A gente escolheu esse livro especificamente porque ele traz o tema de criatividade de um jeito muito simples, de um jeito muito fora ali do óbvio e de um jeito que inspira. Eu gosto de olhar para o yoga como algo que nos inspira diariamente. Eu gosto de olhar para o yoga como algo que me traz coragem para eu viver a minha vida da forma como eu realmente acredito que ela deve ser. E esse livro da Liz Gilbert fala justamente isso, da gente colocar a nossa coragem no mundo, deixar os nossos medos, não que o medo não vai estar acompanhando a gente nesse nosso processo criativo, mas que a gente vai colocar esse medo no banco de carona, como ela até mesmo fala no livro, e a gente vai levar esse medo com a gente, sem que ele atrapalhe. E eu gosto muito dessas historinhas que ela vai contando ao longo do livro, para trazer os ensinamentos dela. E ela é muito didática nessa forma de explicar os conceitos que ela traz para uma vida criativa. Aqui vale a gente entender quem é a Liz Gilbert. Liz Gilbert é uma escritora, então ela fala sobre criatividade do ponto de vista do trabalho dela, que é escrita, né, que é escrever contos, livros, mas ela também traz num sentido mais amplo, que é para que a gente aplique essa vida criativa na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E eu vou ler uma frase que tá aqui bem no comecinho do livro para te fazer pensar sobre isso. Ela diz assim: você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? E aí eu te pergunto, quais são os tesouros que estão escondidos dentro de você e que talvez eles ainda não tenham vindo à tona? Mas no fundo, você sabe que tem uma coisinha aí que está escondida. Quando a gente fala sobre yoga, quando a gente faz a nossa prática no tapete, a gente busca muito o encontro com o nosso eu. Ou seja, a gente busca um encontro com esses tesouros escondidos que estão dentro da gente. Um dos ensinamentos do yoga a gente chama de Satya, que significa verdade, e verdade significa encontrar aquilo que faz sentido para nós, aquilo que ressoa, né, no nosso coração, ser verdadeiro conosco. E quando a gente busca essa nossa verdade, quando a gente busca aquilo que faz sentido pra gente, que ressoa, né, com aquilo que a gente acredita, nada mais é do que a gente estar buscando e abrindo espaço para esses tesouros que estão escondidos dentro de nós virem à tona. Por isso que quando a Liz traz essa frase de quais são os tesouros escondidos que estão aí dentro de você, eu leio essa frase como Satya, como verdade, como esse ensinamento que o yoga nos traz. E ela complementa:
Quando eu falo aqui de viver criativamente, entenda que não estou necessariamente falando da busca de uma vida que seja dedicada profissional ou exclusivamente às artes. Quando eu falo de viver criativamente, estou falando de uma maneira mais ampla. Estou falando de viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Sabe quando a gente sobe no tapete e a gente faz as nossas posturas do guerreiro, né? A postura dos guerreiros, elas trazem coragem, né? Elas trabalham essa postura de coragem na gente. E o que ela tá falando aqui nesse livro é isso. É a gente se abrir de coração para coragem. Não que o medo não vai nos acompanhar, mas que a gente vai dar mais motivação para nossa curiosidade, para essa nossa coragem vir à tona, do que a gente dar mais voz aos nossos medos. Sabe quando a gente faz invertida lá no tapete e a gente morre de medo de cair? É a mesma coisa. Se você deixar o medo falar mais alto, você deixa de fazer muitas coisas na sua vida. Agora, quando você dá voz à tua curiosidade, quantas coisas você conquista no seu tapete, na sua prática pessoal. Outro ponto que ela fala muito no livro e que eu vejo yoga assim completamente é quando ela fala que a gente precisa ter consistência naquilo que a gente faz. A gente tem que fazer um pouquinho ali todos os dias. E esse pouquinho todos os dias vai se tornar algo maior. E mesmo que não se torne algo que você gostaria, você vai melhorando nesse processo. E ela tem uma frase que eu uso muito e que eu tirei desse livro, que ela fala assim: a vida tem uma regra simples e generosa. Você melhorará em tudo aquilo que você praticar. E é isso, não tem erro. Qualquer coisa na vida que você praticar, você melhora. Você melhora se você dirige sempre, você vai aprender a dirigir melhor. Se você cozinha sempre, você vai aprender a cozinhar melhor. Se você pratica sempre no seu tapete, você vai entender melhor o funcionamento da sua mente. Isso vale para tudo. Eu tô aqui gravando esse vídeo hoje numa qualidade muito melhor, numa luz muito melhor. Mas quando eu comecei a fazer as gravações dos meus vídeos, era muito ruim, uma luz ruim, um áudio ruim, uma câmera ruim, e hoje ainda não tá 100%, eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho o melhor áudio, eu não tenho a melhor imagem, mas eu evoluí muito em relação ao primeiro vídeo que eu gravei. E se hoje eu consigo gravar um vídeo melhor, é porque eu me permiti lá atrás começar, e a partir dali ir praticando. E isso tudo que a gente tá falando, nada mais é do que tapas, a disciplina que a gente aprende no yoga. E esse é um ponto muito delicado, né, para algumas pessoas, porque a disciplina é uma pedrinha ali no sapato. Mas a gente aprende com o yoga que a disciplina é a base. A disciplina, essa repetição, essa consistência, essa constância de fazer sempre um pouquinho é o que nos leva do ponto A ao ponto B. É o que nos leva onde a gente quer chegar. Muitas pessoas ficam esperando o cenário perfeito. E esse cenário perfeito nunca chega, porque a gente vai construindo isso aos poucos. Na nossa mente, as coisas funcionam perfeitamente bem. Mas quando a gente vai executar projetos, enfim, sonhos, hobbies, o que seja, nunca sai na perfeição que a gente imagina na nossa mente. Só que a gente consegue melhorar isso quando a gente coloca em prática, fazendo justamente isso, praticando. E cada vez vai ficando melhor. Ela tem uma frase muito boa que fala o seguinte: o perfeccionismo impede as pessoas de terminarem seus trabalhos. E o que é pior ainda, muitas vezes as impede de começarem os seus trabalhos. Quando a gente pensa em esperar essa perfeição, vale a pena a gente lembrar que quantas coisas a gente já deixou de fazer porque a gente não estava no cenário perfeito, porque a gente não estava no momento perfeito, porque a gente não tinha as coisas como a gente gostaria.
E isso também é um ensinamento do yoga. A gente aprende muito com Ishvara Pranidhana no yoga, que é a nossa auto-entrega. É confiar ali no nosso processo, é saber que a gente está dando o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem naquele momento e que a gente não pode controlar o resultado, mas que mesmo assim a gente não está deixando de fazer. A gente está agindo, a gente está fazendo, afinal, yoga é ação. E quando a gente fala de perfeccionismo, me vem muito esse ensinamento do yoga na cabeça. Ishvara Pranidhana, que é justamente para eu desapegar desse desapego e fazer o que precisa, usar as ferramentas que eu tenho naquele momento e que naquele instante aquilo já é suficiente. E se eu ficar esperando sempre o momento ideal, eu não faço nada na minha vida. Para quem morre de medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar e por isso deixa de colocar os seus sonhos no mundo, esse livro também é para você. Ela dedica alguns capítulos falando sobre isso e um dos ensinamentos mais interessantes que eu acho que eu tirei desse livro e que eu levo muito para minha vida em tudo que eu faço, seja ensinando yoga nas minhas aulas, seja na nossa comunidade do Yoga em Tudo, seja na minha marca de roupas da Host, enfim, em tudo aquilo que eu faço eu levo muito esse ensinamento. E ela fala no livro uma coisa muito interessante que é: cada pessoa tá ali no seu próprio mundinho, absorto assim nos seus próprios problemas, e a maioria das vezes cada pessoa tá tão ocupada com si mesma que não tá tendo tempo de olhar para o lado para falar: ah, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, fulano tá fazendo bem, fulano tá fazendo mal. Se ela dedica um tempo para fazer isso, é rápido, logo ela já volta para os seus próprios problemas, para o seu próprio mundinho. E aí a gente fica tão preocupado, né, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, mas a verdade é que os outros não estão nem aí para o que você está fazendo. E isso pode soar meio triste, né? Que as pessoas não estão nem aí para o que você está fazendo, mas na verdade isso é libertador, porque isso te impede de ficar preso ali nas questões de o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer. Relaxa! Cada pessoa tá ali absorta no seu próprio mundinho, coloca os teus sonhos no mundo, faz o que você tem vontade, porque se você for parar para pensar em você mesmo, você também não tá ligando pro que os outros estão fazendo, você tá mais preocupada com o que você tá fazendo. Então às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida preocupada com os outros e a gente só tá perdendo tempo de vida nesse processo. E aqui vale também um ensinamento que eu junto com esse, que eu aprendi com a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito. E eu aprendi que se as pessoas estão muito bem com elas mesmas, elas não vão olhar e criticar o que você está fazendo, enfim. Agora, quando as pessoas não estão bem com elas, talvez elas te critiquem. E aí, se vier uma crítica no meio do seu processo, pensa que aquilo não é sobre você, mas sobre a pessoa que está criticando, sobre a pessoa que está falando. É mais ou menos aquela frase de gente feliz não enche o saco. Então, quando vierem as críticas, lembra disso. Mas não deixa de colocar teus sonhos no mundo com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E vou falar de um último ensinamento de tantos que ela traz nesse livro, que é sobre os fracassos, sobre os erros. Ela traz de uma maneira muito leve essa coisa da gente encarar os nossos erros, os nossos fracassos. Afinal, foram eles que nos trouxeram até aqui, não é mesmo? Tem uma frase do Zach Magiese, um poeta, que diz que tropeço também é passo. E eu acredito muito nisso. Todos os nossos erros, todos os nossos fracassos ao longo do caminho, todas as nossas quedas nos trazem aonde a gente está hoje. Você não seria quem você é se não fossem os seus erros. Então eles são importantes na nossa jornada. E quando a gente aprende a acolher esses nossos erros, a nossa caminhada fica muito mais leve. E quando eu trago isso para o yoga, eu aprendo isso com a ahimsa, com a não violência. Porque se a gente acolhe os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, nós estamos nos tratando com não violência,
que inclusive é um dos primeiros ensinamentos que vem ali do yoga quando a gente estuda os yamas e niyamas. Então, tudo isso, todas essas filosofadas, é para te mostrar como eu vejo o yoga em coisas que não falam sobre yoga, como esse livro aqui. E talvez assim conseguir te despertar esse olhar de que o yoga tá mesmo nas pequenas coisas, de que o yoga está em tudo. E quem sabe você leia esse livro e também consiga ver muito yoga aqui dentro, outros ensinamentos que você pode levar para sua vida. Bom, espero que você tenha gostado dessa resenha. A minha intenção é trazer todos os livros que a gente falar no Clube do Livro por aqui, trazer uma pincelada, trazer a minha visão de como eu vejo o yoga. E se você quiser participar do nosso Clube do Livro, da nossa comunidade do Yoga em Tudo, onde eu tenho aulas teóricas, aulas práticas, você pode se inscrever num link que vai ter aqui na descrição. Será muito bem-vinda à nossa comunidade. E se você gostou desse vídeo, trazendo mais um pouco de teoria do yoga, de um jeito descomplicado, de um jeito que talvez você nem tenha percebido que era yoga, comenta aqui embaixo que eu faço mais vídeos assim e que a gente traga isso para nossa vida. Aproveita, se inscreve no canal e me ajuda a espalhar o yoga descomplicado para mais e mais pessoas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!